tentativas e erros, mas eu acho que a questão política já não se coloca mais em termos exclusivamente nacionais. Essa é a grande mudança do passado. Se eu pensasse no fim da nação, eu diria que não precisa mais ter política, mas eu creio que não. Eu acho que a política tem uma dimensão interna das nações, mas ela vai ter que tomar uma dimensão também na esfera transnacional, para não falar em internacional, porque a questão das finanças já não é mais internacional, é transnacional, não é uma coisa de país. Não sei. Agora, esse caminhar, eu não saberia dizer. Aí nós estamos num debate aberto e num horizonte, eu sinceramente creio que é aberto, mas algumas questões soluções vão ser buscadas, vão ser testadas nesse contexto. Por isso que eu acho que o projeto nacional, no passado, eu diria, existia projeto nacional. Mas a ideia de projeto nacional implica que eu tenho um centro e que essa totalidade, eu tenho uma jurisdição para implementar esse projeto. Eu diria que hoje a ideia de projeto nacional é muito difícil de ser sustentada. Porém, eu diria também que seria insustentável pensar um país sem propostas nacionais. Eu acho que os países têm propostas e têm alguma força para tratar. Agora, isso é um debate que está aberto. Eu acho que talvez a diferença entre o início do debate da globalização e hoje, porque no início se negava o debate que não existia globalização, a ideologia, esse tipo de coisa. Hoje nós sabemos que era verdadeiro. Se há uma diferença qualitativa, é que agora, hoje existe, ela tem inúmeras implicações e a política não pode ficar longe disso. Ela tem que, de alguma maneira, se inserir nisso. Como vai se inserir, eu não sei. Aí tem uma outra discussão que é bem mais complicada. Gramsci, você está colocando da ideologia em Gramsci ou a ideologia em geral em trabalho intelectual? Ideologia em geral, trabalho intelectual. Olha, tudo bem. Eu acho o seguinte, existe no Gramsci, eu fui um bom leitor de Gramsci, eu até usei, inclusive, num texto que eu escrevi sobre Yang. Duas concepções de trabalho intelectual. Uma é o intelectual orgânico, que todo mundo conhece. Uma outra é que quase ninguém conhece, mas eu conheço. Chama-se o intelectual com uma ironia apaixonada, uma passagem que ele tem. Eu acho que o trabalho intelectual tem a ver com a ironia apaixonada. A ironia te retira do mundo, te permite olhar o mundo, mas a paixão te insere nesse mundo das fronteiras porosas. Eu acho que esse duplo caminho em relação ao trabalho intelectual, se você conseguisse eliminá-lo, seria nocivo. Não sei se eu estou sendo claro. Dito de uma outra forma, o trabalho intelectual não é apenas se faz no interior do campo universitário. Ele se faz dentro do campo. Sem o campo e sem as fronteiras, não teríamos possibilidade de fazê-lo. Porém, essas fronteiras nunca são rígidas. Você aprende com o mundo contemporâneo. E você é interpelado pelo mundo contemporâneo. A questão é descobrir que tipo de ética de ação nós devemos esse tipo de questão. O problema é que dentro dessa concepção existe algo que vem desde o XIX. Do século XIX, você tem Weber, você tem Gramsci, tem todos os autores, que quando há esse processo de autonomização, existe uma separação do mundo da política. Mas a política vai estar batendo na porta ali, nos furinhos, dizendo que querem entrar. Então, nesse contexto, eu acho que esse é um tema constitutivo das ciências sociais. Se você for ler Weber, isso está em Weber, isso está em Durkheim, isso está hoje. Só mudaram algumas forças políticas. Hoje não são tantos partidos políticos, mas você tem movimento feminista, movimento homossexual, você tem movimento negro, que na verdade estão fazendo política. A questão é saber em que medida eles estão produzindo uma reflexão sobre esse tipo de coisa. Certamente não coincidem as duas fronteiras. E certamente as fronteiras não são rígidas a ponto de impedir que as coisas se coloquem de um lado para o outro. Eu diria que essa é uma tensão permanente. E eu tenho a impressão, se nós não explorarmos com criatividade essa tensão, a gente não consegue retirar um conjunto de coisas. Ou seja, eu sou um pouco assim, bem tranquilo nesses negócios. Eu não me preocupo muito com isso, no sentido porque eu também sei que não vai existir a ciência que vai ser separada. Senão eu teria feito escola de engenharia, física, essas coisas. Mas eu não queria isso. Agora, também o outro lado é o outro lado de uma tensão. Isso é uma tensão constitutiva, eu a vejo assim, um pouco. E nós temos que caminhar nessa tensão. Eu diria que
Talvez a sabedoria seria se alimentar disso, saber como que você estabelece uma relação. Saber que você pode cair para o campo ideológico, ou você pode cair no cientificismo, um tipo de coisa. Eu acho que também não há regra para isso. Então, às vezes me irrita um pouco certas discussões, eu até me irrito as pessoas com a questão das identidades, uma certa coisa que parece uma essencialização muito grande. Mas depois eu penso, assim, isso faz parte do mecanismo das mudanças das sociedades, das disputas que estão presentes. De alguma forma, essas disputas sempre existiram. Na época do ISEB, subnação, vamos aplicar os conhecimentos para salvar a nação ou não vamos? Ou então, em relação à classe operária, nós vamos falar em nome da classe operária ou não vamos? Essa tensão é uma tensão que existe. Então, seria talvez ilusório a gente imaginar que existiria um lugar onde isso não seria atravessado por isso. Isso vai ser atravessado sempre. A questão é saber como estabelecemos esse contato. Evidentemente, eu acho que aí não é possível. Tem certas coisas que são constitutivas das ciências sociais. Essa é uma. A outra que é constitutiva, desde o século XIX que vem, é o senso comum. As ciências sociais estão sempre brigando com o senso comum porque elas não conseguem, a linguagem que ela usa, o vocabulário, o senso comum. Então, isso é uma coisa constante. Então, não adianta você chegar e tomar uma decisão imperial e falar o senso comum não vai entrar mais. Não tem jeito. Veja o Bourdieu. Fez tudo aquilo e depois começou a falar do pensamento único. Então, o que ele fecha por um lado entra pela outra janela. Então, é mais interessante você estabelecer sempre um vínculo permanente de contato com esse tipo de ação e de reação. Porque esses são elementos, não mudou nada. Se você olhar nesse sentido, não mudou nada as ciências sociais. O que mudou foram uma série de coisas. Agora, eu pessoalmente acho que hoje já não é tanto problema. Eu sei até que os colegas se irritam mais com as questões ideológicas, mas eu acho que as questões ideológicas já não são tão importantes como elas ou foram no passado. Eu acho que o mais importante hoje na determinação do trabalho intelectual tem o mercado, e a outra coisa são os mecanismos de legitimação internos construídos pelas instâncias universitárias. Avaliações, quantificações, que na verdade não tem nada a ver com o saber nem com o mundo científico. E que hoje são tão pesados e condicionam o trabalho intelectual da mesma maneira ou mais acentuadamente do que a problemática da política. De uma outra forma, a prática das ciências sociais é condicionada por um conjunto de elementos. Né? E esses elementos são elementos, no caso das institucionalizações, são novos, são recentes no contexto das sociedades atuais que nós conhecemos. A ideologia permanece e ela está, mas ela é algo é interessante da ideologia que ele é antigo, ela existe desde o final do XIX mesmo, quando há a constituição, digamos, de uma autonomização do campo. O que há de novo são forças, digamos, novas, por isso que eu gosto muito de um debate muito exemplar que se deu nos Estados Unidos na década de 40, entre a Escola de Frankfurt e o Lazarsfeld. Você pode tomar partido para um lado, para o outro, não importa, mas esse debate, na minha leitura, é uma coisa exemplar no sentido antropológico, de relato exemplar mesmo, e na qual você tem um novo contexto das relações, da prática intelectual. Mas você não tem ainda a questão das avaliações e da institucionalização, que é mais recente, dos anos 80 e mais 90, não só no Brasil, mas também em vários outros lugares. Então, eu acho que a determinação do trabalho intelectual tem um pouco isso. Eu só acho o seguinte, que é assim mesmo. E que a gente tem que ser um pouco... Eu não sei se eu gosto que as gerações mais novas não devem conhecer muito bem o Buñuel. Eu gosto muito dos livros... Tem um belíssimo livro, se vocês não leem, os mais jovens, chama-se Meu Último Suspiro. Magnífico. Inclusive tem um capítulo em que ele diz as coisas que gosta e que não gosta. Ele diz assim, eu detesto os anões. Quem é que falaria uma coisa dessa hoje? Não é? Ninguém pode, é politicamente incorreto dizer uma coisa dessa. Mas o Buñuel tinha uma obsessão. A obsessão do Buñuel era a burguesia. E em vários filmes do Buñuel tinha sempre um jantar. E tinha sempre a burguesia que sentava para jantar. Então a mesa estava arrumada, os talheres, os copos de vinho branco, vinho tinto, copo de água que é maior, tudo certinho. As pessoas sentavam e ia aquela ordem toda. De repente passava 10, 15 minutos de filme, aquilo começava a se desfazer. Alguém jogava um guardanapo no outro, dava um tapa na cara, alguma coisa ia fazer. Eu tenho a impressão que a ciência social precisa ser um pouco buñuelesca, às vezes. Ela tem que desfazer, ou fazer como o Exu diz, andar para trás, desfazer essa certa ordem. Porque, de uma certa forma, o que nós fazemos? Eu acho.
nós olhamos os fenômenos sociais com outra forma, com outro óculos. É isso. É por isso que a metáfora do flanela é interessante. Porque você tem que estar, ao mesmo tempo, dentro, mas fora daquele lugar, para você construir. Por isso que tem que ter a ironia, que justamente te recue por um outro lado. Mas se você estiver inteiramente fora, você não vai enxergar. Se você estiver inteiramente dentro, também você não vai enxergar. Agora, não existem as regras do método sociológico para isso. Esse que é o problema. As regras do método sociológico, elas explicam tudo aquilo que a gente não deve fazer. Mas elas não explicam nada do que a gente deveria fazer. Esse grau de indeterminação é muito interessante, sobretudo para alguém como eu, que veio das ciências mais chamadas exatas. Eu tive uma enorme dificuldade de entender as ciências sociais num determinado momento. Aí até que eu entendi. É o seguinte, quando você faz física, química, matemática, você faz uma conta errada, você errou. Não tem problema. A experiência deu errada, errou. Pronto. Cientistas sociais não erram, se equivoca. O domínio do equívoco é mais nebuloso. O domínio do erro é muito mais claro. E nós trabalhamos num mundo que é muito mais movediço, como se fosse os fundamentos da movimento. Mas esse é o encantamento desse mundo. Senão, você vai fazer ciências exatas. Aí, para as pessoas que gostam, é ótimo, evidentemente, não há dúvida nenhuma. Elas realmente são fascinadas por aquilo. Porém, é um outro tipo de raciocínio. Não vai existir nunca uma ciência sociais popperiana. Ou essa história dessa rational choice. Existe. Isso não existe. Uma coisa... Não tem sentido isso. Né? Então, as pessoas vão ficar falando, mas não vai ser. Você faz os gráficos, você usa matemática, tudo. É que essas pessoas nunca usaram matemática direito. Até eu estava conversando com o Bressa outro dia, nós nos encontramos, os economistas. Os economistas têm modelos de matemática. Ora, um físico, quando tem um modelo, o modelo não funciona, ele joga fora o modelo. O economista não. Deu errado, ele guarda. É uma coisa fantástica isso. Então, são tipos de atitudes muito diferentes que têm a ver realmente com, digamos, a nossa prática específica. Eu acho que nós temos uma outra parte, porque a sociedade, o peso que nós temos, nossa própria origem, que também é social, a linguagem que nós utilizamos, que vários colegas já escreveram, trabalharam sobre isso, se coloca justamente nesse terreno. Então, eu acho que seria, por exemplo, impossível nós eliminarmos essas questões. A questão não é de eliminarmos, a questão é como nós nos relacionamos com essas diferentes fontes de pressão, de incidente. É aí que, diria, reside, digamos, talvez um grão de certa sabedoria.